Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live no facebook.com/aratonline e hoje uma live especial porque é uma live de entrevista e de homenagem a uma mulher, uma política, uma desbravadora, uma pioneira na política baiana. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela no VT com um texto de Matheus Carvalho e a voz de Eduardo Souza. Lídice da Mata e Souza é bem pequena na altura, mas não na estatura política. Primeira e única mulher eleita para a Prefeitura Municipal de Salvador, mostrou força numa época em que o pronome feminino não era associado a grandes vitórias eleitorais. Sucesso repetido 18 anos depois, quando se tornou a primeira senadora da Bahia, cargo que ocupa atualmente em Brasília. No Congresso, mostrou fidelidade à presidente Dilma Rousseff até os últimos dias da petista no poder. Após o impeachment, passou a engrossar o coro de Fora Temer e defende a renúncia do atual presidente. Lídice foi vereadora pelo PMDB, deputada pelo PCdoB e prefeita pelo PSDB? É isso mesmo! A senadora já foi tucana e apoiou a candidatura de Fernando Henrique Cardoso em 1994. Deixou o partido 3 anos depois e se filiou ao PSB, onde está até hoje. A cachoeirense de 61 anos é boa de palanque, adora um bom debate e tem muito o que dizer sobre este momento turbulento da história do nosso país. Então, repetindo um famoso jingle de campanha, ouça o que Lídice lhe diz. O Reunião de Pauta Especial está começando. O que Lídice lhe diz aqui com a gente e a senadora que diz logo na cara, é direta, é brava, é guerreira, é conhecida por ser uma política aguerrida, já desmentiu aqui, não apoiou Fernando Henrique Cardoso. Senadora Lídice da Mata, primeira senadora da Bahia, a senhora apoiou Fernando Henrique Cardoso alguma vez na vida? Não, é justamente isto. O que nos afastou do PSDB foi justamente o rompimento que nós tivemos com a candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Quando eu saí do PCdoB e discuti uma alternativa para ser candidata a prefeita de Salvador, obviamente sou uma pessoa de esquerda e o PSDB era um partido que havia acabado de surgir na Constituinte. E surgia como um rompimento com o PMDB, um rompimento mais à esquerda naquele momento e principalmente com um compromisso ético muito grande. E nessa dimensão nós conversamos com o PSDB e eu entrei no PSDB com um programa partidário que o PSDB tinha no seu programa de partido, no seu regimento interno. Só que a Bahia, o PSDB da Bahia era um PSDB contra Antônio Carlos Magalhães. Era um PSDB anticarlista. Era Valdir Pires, era Jutaí Magalhães, eram todas estas personalidades da luta contra o carlismo no nosso estado. E justamente quando eu estava na prefeitura enfrentando a figura de Antônio Carlos Magalhães, que era governador do estado, sofrendo as consequências disso, eu sou visitada num dia pelo ex-ministro Paulo Renato, que vinha dos Estados Unidos e pediu para me visitar aqui em Salvador, na prefeitura. Paulo Renato era ministro da Educação? Ministro da Educação. E ele tinha saído do Ministério da Educação, estava junto ao Banco Mundial, se não me engano, e pediu para vir aqui, me ligou pedindo para vir aqui. E foi até a prefeitura e me disse: olha, Lídice, está acontecendo uma situação nova, porque naquela época se discutia a possibilidade de Fernando Henrique ser vice de Lula. Esse foi o projeto que se constituiu naquele naquele período. E ele disse: está mudando, o Fernando Henrique está ganhando a possibilidade de ser ele o candidato a presidente. No Ministério da Fazenda, o nome e agora, nós temos uma situação, porque à época, uma grande rede de comunicação apoiaria Fernando Henrique e uma das suas exigências era justamente a composição com que hoje é o DEM, à época não era DEM, o PFL, aqui no estado da Bahia e em outros estados onde os seus representantes do meio de comunicação eram também políticos. Aí isso significava dizer
que o PSDB da Bahia teria que fazer uma composição com Antônio Carlos Magalhães. E eu disse a ele, olha, eu compreendo todo esse processo de vocês, só que não foi essa construção política que nós iniciamos. Conversa com o ministro Paulo Renato. Né? E eu não posso ir nessa direção, mas também não posso lhe falar por todo o partido. Então, nós vamos reunir o partido. E fizemos uma reunião na casa de Joaci Góes, ele é testemunha disso, e nessa reunião, o único que defendeu a possibilidade de apoiarmos Fernando Henrique foi Joaci. Todos os outros, professor Roberto Santos, doutor Valdir Pires, o senador Jutaí e o deputado Jutaí Magalhães, todos eram absolutamente contrários a essa hipótese. E nós, então, tomamos uma decisão, teve uma articulação nacional, diversos diretórios do PSDB no Brasil se colocou contra, não a maioria, mas alguns, e foi rompeu. Assim, nós rompemos, saímos, e naquele ano, naquela eleição, nós apoiamos Lula. Lula para presidente. Ainda vocês como PSDB. Ainda como PSDB, apoiamos Lula presidente, e foi em 94, né? 94. E Jutaí foi candidato ao governo. E Fernando Henrique ganhou a eleição. Fernando Henrique ganhou a eleição. Houve retaliação depois, senadora Lídice da Mata? Sim. E só 3 anos depois que a senhora deixa o PSDB, né? Na época, veja as singularidades do momento. Nós apoiamos Jutaí para governador, Lula para presidente, e o número de Jutaí na Bahia era 13. Ele abriu mão do 45 para o 13, para justamente abraçar o eleitorado do PT, que era um partido que se iniciava ainda naquele período, mas já com muita força. Estamos com o Matheus Carvalho, apresentando, vocês já conhecem, vocês que estão aqui na live com a gente sempre. Ele vai pintar o pior quadro possível de mim. Esse rapaz é polêmico, ele gosta de criar confusão, ele faz perguntas absurdas. Gabriel Carvalho, que não é parente dele, está acenando com a cabeça e confirmando que ele não é graça. E ele já quer singela começar que eu vou fazer. com a senadora Lídice da Mata dando as boas-vindas dele. Não, é uma pequena provocação. Acho que talvez a provocação, até por tabela, seja a Gabriel também. A pergunta é a seguinte: a senhora tem vergonha de ter sido do PSDB? Não, eu não tenho vergonha de nada que fiz na política. Até porque tudo que fiz primeiro com seriedade, com sinceridade, com coerência. O PSDB era um partido, à época, um partido de centro, com um programa... Centro-esquerda, né? Era a esquerda do PMDB. Nós ajudamos, nós que eu digo, segmentos da esquerda, ajudamos a criar o PSDB. Sigmaringa Seixas, que depois foi advogado, era advogado, mas foi advogado de Lula e é do PT, foi do PSDB naquele período. PT e PSDB foram aliados em muitos momentos. Logo que acabou a Constituinte, o PSDB surge no final da Constituinte. E surge como reação justamente a um movimento do PMDB descentralizar, mais de centro-direita, indo mais para o fisiologismo. Era uma reação de uma parte do PMDB de São Paulo, onde se incluía Fernando Henrique Cardoso, do PSDB ou do PMDB de Campinas, contra a Quércia, que dominava o PMDB naquele momento, e se constituía como algo novo nesse contexto. Deixa eu só explicar por que a provocação. Olhando o site da senhora, eu achei isso muito curioso. Eu não sei se quem faz o site é Gabriel, por isso que eu falei que talvez a provocação tenha a ver com ele. Mas pode ser outras pessoas. Olha, quando a gente entra no site, a gente tem lá a trajetória toda de Lídice da Mata, e tem vereadora, deputada, e aí diz, eleita vereadora pelo PMDB, porque o PCdoB era clandestino. E na parte de prefeita, a primeira frase me chamou a atenção. Única mulher à frente da Prefeitura de Salvador foi eleita com o apoio de ampla coligação partidária. E não cita em nenhum momento do site, aparece a sigla PSDB. Eu não tinha visto isso, não. Foi uma coincidência. Mas não deve ter sido coincidência, porque, na verdade, o PSDB se afastou muito desse campo. O PSDB foi tornando-se uma legenda cada vez mais à direita. E hoje, totalmente à direita. É a expressão, na minha opinião, a expressão do pensamento
neoliberal para liberal na economia com mais fôlego, com mais força ideológica que tem no Brasil de hoje, né? O PSDB do passado nada tem a ver com isso, nada tem a ver. O PSDB, aliás, começou a romper com isso no início do governo de Fernando Henrique, quando aprovou o projeto de privatizações, etc., que havia negado no seu Congresso anteriormente. Então, eu tenho muita clareza comigo, eu tenho muito respeito pelos partidos e já num processo de rompimento com o PSDB, já no meu governo, mas esperei até chegar o fim da minha gestão, do meu mandato de prefeita, para poder sair do PSDB. Porque mesmo sendo uma posição majoritária, né, que não é um cargo, digamos assim, partidário, o de prefeita é um cargo majoritário. Eu fui eleita realmente por uma coligação de 12 partidos, né, então eu expressava aquele centro-esquerda contra o carlismo, que se configurou como a coligação que me elegeu, e eu precisava expressar essa coligação no meu mandato. Uma das grandes derrotas do carlismo na década, né? Sobre isso a gente vai falar com mais profundidade, porque estamos com a primeira prefeita, a primeira e única prefeita da história de Salvador, a primeira senadora da Bahia, uma aula de história política. Vamos falar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro de Lídice da Mata. Será que ela vai sair candidata a governadora? Será que ela vai tentar reeleição como senadora? Vamos prestigiar aqui muita gente assistindo essa live com a senadora Lídice da Mata, que é recordista nas redes sociais. A assessoria de imprensa está trabalhando muito bem, fazendo lives constantes, publicando dia a dia da senadora com muita frequência. E Flor Denice Almeida diz que ele boicotou seu governo, ele certamente é o ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Cris Dália Você evita até falar o nome, né? Parabéns, senadora, a senhora me representa, já lutamos juntos como camaradas no PCdoB. Flor Denice diz que a senhora é uma grande mulher, eu sempre a admirei. Ela Grazi, essa mulher foi perseguida por Toninho Malvadeza. Bruno Roger faz um elogio aqui, o galanteador Bruno Roger, a senadora está muito elegante. Silvana Moreira, senadora, suas histórias são sempre muito interessantes. Orgulha a Bahia por sua postura ética e a defesa do povo baiano. E Eude Silva diz que é a melhor senadora. Eu queria fazer um comentário aqui. Você pode... de áudio também gosta. Gosta, é Leda. Leda que a mulher aprova o trabalho das mulheres na política. Você pode discordar da senadora, você pode concordar com a senadora, mas ninguém vai poder tirar o mérito de uma mulher pioneira, de uma mulher que enfrentou uma força política hegemônica muito forte aqui no estado, conseguiu ganhar uma prefeitura, uma concorrência muito grande contra alguns meios de comunicação importantes, conseguiu chegar ao cargo de senadora da República e hoje representa a Bahia e faz um trabalho intenso de informar o cidadão, informar o eleitor sobre o dia a dia dela. Ele é o bonzinho. Ela está Ele é o bonzinho. Eu sou ela o está malvado. aqui informando. Preciso fazer uma pergunta também sobre uma certa fusão partidária. Daqui a pouco, essa pergunta não vai fugir. Senadora Lídice da Mata, entre os projetos que a assessoria, a competente assessoria da senhora mandou, que a senhora está trabalhando... Eu acho que a assessoria aí fez algum tem trabalho tem com um vocês marketing antes, bom, tem um marketing deu uma lisada, deu uma Eu incensada. notei essa Tem uma reciprocidade, né, na assessoria. pegada da assessoria. Aqui. Senadora, Jabá afetivo, hein? a senhora está com um Deve projeto... ser colega de turma. Pode ser também. Que é a MP do Banco Central, não é isso? Que é um projeto importante. Vou relatar. Vai relatar a MP do Banco Central. E um projeto importante aqui para a região cacaueira da Bahia, que é a exigência de pelo menos 35% de cacau na fabricação dos chocolates. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre isso. Olha, o projeto do cacau é o seguinte: nós somos grandes produtores de cacau, nós somos o maior produtor de cacau do Brasil, a Bahia já foi sustentada pela produção do cacau. No entanto, a monocultura do cacau, ela se acabou como alternativa econômica e nós precisamos e nós estamos buscando um novo modelo de desenvolvimento econômico para a região. O turismo surge com uma força muito grande, os serviços têm uma participação importante naquela região sul, mas o cacau permanece como uma grande produção agrícola do sul do estado da Bahia. E com digamos assim, as suas vantagens. O cacau é responsável por nós termos uma grande área
da nossa floresta tropical resguardada até hoje, protegida, não é? A senhora esteve lá em Ilhéus ontem, não foi? Tive lá no Festival de Chocolate. E agora, depois da vassoura de bruxa, com todos os prejuízos que nos trouxe, os produtores de cacau compreenderam a necessidade de começar a agregar valor a essa produção, a criar uma cadeia produtiva do cacau, buscando uma cadeia produtiva industrial, que é o que está acontecendo com muito vigor naquele local. Ainda inicial, é um vigor, porque nós estamos começando a ocupar mercado. Você já encontra aqui no supermercado, um dos grandes supermercados da cidade, você já encontra um cacau produzido aqui na Bahia, de boa qualidade. Temos cacau para exportação e nós precisamos dar garantia da qualidade a esse cacau e agregar a nossa produção de cacau. Por isso, nós estamos valorizando a nossa produção de cacau e de chocolate quando dizemos para ser chocolate é preciso ter 35% de garantia da amêndoa, né, da presença da amêndoa do cacau. Isso já acontece Porque no mundo, na Europa, não é isso? Já acontece em outros países, acontece na Europa. E mais, acontecia no Brasil. Nós tínhamos a obrigatoriedade de produção de 32%. Quando veio a vassoura de bruxa, para proteger um pouco o que restava da produção de cacau na Bahia, se diminuiu. A Anvisa diminuiu esse percentual. Mas isso passou. Nós hoje temos uma produção de cacau respeitável, não apenas a Bahia, mas o Brasil. E uma produção também qualificada, com amêndoas mais qualificadas. Porque o cacau, como o vinho, ou seja, como a uva e como o café, ele tem diferentes tipos e sabores e qualidade. Portanto, o nosso cacau, ele precisa agregar mais qualidade, a sua amêndoa precisa ser melhor trabalhada, melhor produzida, para que ele nos dê um chocolate melhor. Quem sabe, a partir desse projeto da senadora, a gente não evolui para uma denominação de origem do chocolate, um fato muito relevante nos vinhos, não é isso, senadora? Sim, claro que sim. E há hoje uma produção importante. Outro dia um produtor de cacau, que é meu amigo, lá me dizia: Lídice, você está defendendo muito os produtores de chocolate, os fabricantes de chocolate. Isso é apenas 3% dos produtores de cacau. Eu digo, sim, mas é uma tendência. É uma tendência que aquele que seja produtor de cacau, amanhã ele comece a se incorporar, a se associar também na produção. Por quê? Porque no mundo inteiro cresce o consumo de chocolate. Essa é uma demanda crescente e nós precisamos produzir cacau para atender a essa demanda. E quanto mais a gente impulsionar também a produção de cacau no Brasil, de chocolate, gerando essa cadeia produtiva, agregando valor, criando emprego aqui. Porque quando a gente apenas exportava cacau, nós não tínhamos a geração de emprego que podemos ter hoje, numa economia moderna, globalizada, que podemos ter hoje com a qualidade que tem. Porque para alguém fabricar chocolate, ele vai precisar de um trabalhador que entenda de chocolate. Ele vai ter que fazer curso, ele vai ter que ter um saláriozinho melhor do que aquele antigo trabalhador agrícola que apenas recolhia o cacau. Precisa ser capacitado, precisa ser treinado e tudo isso favorece com que o salário aumente, a geração de renda da população, sobretudo do sul da Bahia. Matheus Carvalho tem uma pergunta importante que vai falar sobre o destino político da senadora. Ela vai falar também se é candidata a governadora ou a senadora à reeleição ao Senado. Ela vai falar sobre Michel Temer. Sim, a senadora Alice da Mata vai ter que falar sobre Michel Temer aqui. E sobre reforma trabalhista. Matheus Carvalho, o recorde aqui de pessoas assistindo nossa live, não era para menos. Ela é campeã nas redes sociais. Alessandra Santos pergunta sobre racismo. Fabiane Oliveira diz que é uma mulher de fibra, a senadora Alice da Mata. E Henrique Wolff fala sobre mudança do Código Penal. Está na pauta da senhora ou na pauta do Congresso mudança no Código Penal? Ou reforma trabalhista está tomando a vida de todo mundo? Olha, na verdade, houve um foco, uma centralidade na reforma trabalhista.
Centralidade esta que foi dada pelo governo, quando decidiu um calendário que colocava que antes do segundo semestre precisava votar. Então, essa centralidade não foi uma centralidade voluntária do Senado, mas sim do governo. A reforma trabalhista, eu ouço muita gente dizer, é uma modernidade para o país. É claro que ninguém é contra toda e qualquer reforma trabalhista. Nós somos contra esta reforma trabalhista que aí estava. Por quê? Primeiro, porque nos proibiram de mudar o texto que veio da Câmara. O Senado tem uma função que é de ser uma casa revisora. Ele revisa a lei que veio da Câmara. Pois bem, o governo disse, não é para mudar nada. Ora, existe muitos pontos negativos, prejudiciais ao trabalhador. Na opinião da senhora? Eu vou dizer. E você veja, foi feito um acordo pelo governo com o Senado Federal, com a sua base de apoio no Senado. Era para ter vetado 6 aspectos do projeto. Quais eram estes? Estes significavam aquilo que mais dissenso tinha na base, que menos o Senado concordava, tá certo? Primeiro, trabalho intermitente, que faz com que o trabalhador, ele agora ganhe por hora trabalhada, ele fica à disposição do empregador, e a qualquer hora o empregador chama e o empregador decide quantas horas ele vai trabalhar por dia. Então, lhe chama, você vai trabalhar amanhã de manhã, a manhã inteira. Depois de amanhã, você vai trabalhar à noite. Então, há uma disponibilidade do trabalhador que faz com que o trabalhador fique preso àquele contrato e ele não tenha condição de planejar a sua vida, nem de ter ideia de qual é efetivamente o seu salário ao final de um mês. Num país que tem uma mão de obra rotativa como o Brasil, porque a média do emprego de um trabalhador no Brasil é de 9 meses. Portanto, há uma rotatividade que não justifica uma tomada, uma decisão em torno do trabalho intermitente como nós tomamos no Brasil. Outra questão era o acordo que fosse vetado. Nada disso foi vetado, né? Que fosse vetada o intervalo do almoço. Né, um intervalo do almoço para o trabalhador, que hoje é de 1 hora, e com a reforma ela pode deixar de ser 1 hora. Você pode negociar com o seu patrão, você diminuir a hora. Ora, no nível de desemprego que está o país, com 14 milhões de desempregados, atrás de cada emprego existe uma fila para entrar. Então, o trabalhador aceitará sempre condições desvantajosas. Idem o intervalo da mulher. A mulher foi extremamente prejudicada nesta reforma trabalhista. Por quê? Hoje a lei proíbe que uma mulher trabalhe se ela está grávida ou se ela está num período de amamentação, ela possa trabalhar num local considerado insalubre. A lei proíbe, simplesmente. Com a atual reforma trabalhista, ela pode fazer uma negociação individual com o patrão, permitindo que ela possa trabalhar num local insalubre, mesmo estando grávida ou lactante, que é amamentando, desde que ela traga uma receita, um aval de um médico. Né? E agora, pela proposta deles, seria um médico do trabalho. Né? Então, isso é também negativo para a trabalhadora. Por quê? Quem está na situação de vulnerabilidade é a trabalhadora e não o patrão. Então, ele tem mais condição de impor as suas regras. E idem é o intervalo de amamentação, que hoje a lei garante 30 minutos para uma mãe trabalhadora amamentar e, a partir de agora, ela pode negociar também isso. Eu fico, quando falo isso, eu sempre fico assim, tentando imaginar quanto tempo mínimo uma mulher pode ter para amamentar o seu filho no trabalho. É um absurdo isso, né? Regulamentar a terceirização, a senhora é contra ou a favor? Já passou a regulamentação, a terceirização. Qual a opinião da senhora? Agora é a regulamentação. Eu sou contra como está, é isso que eu digo. Em nome de modernizar e de se colocar algumas reformas eventualmente necessárias no Brasil, se aprofundou, se foi numa direção que é uma direção perversa para com o trabalhador. Você, por exemplo, admitir a terceirização nas atividades fins é você admitir que no serviço público, numa escola,
você não vai ter mais necessidade de ter apenas o professor que é contratado por concurso público. Ele pode vir terceirizado. Nada impede, porque a lei da terceirização não afastou o serviço público disso. Ou um médico terceirizado para atender também nos postos de saúde. Enfim, a atividade fim daquela empresa, ela pode ser terceirizada. Então, não se entende esse tipo Dilma de... também tinha uma proposta que Dilma era tinha difícil na proposta época, inclusive. de reforma né? trabalhista, tinha Da proposta parte da terceirização. de terceirização e tinha também proposta para a reforma da Previdência. Assim como no governo Lula tinha uma proposta também de aumento da idade Sim, mínima, que também era sim, difícil de votar, mas sim. assim, a população está envelhecendo. Mas veja bem, não há reforma, não há governo no Brasil. Fernando Henrique assumiu, fez uma reforma da Previdência. Lula assumiu, fez uma reforma da Previdência. No Japão está previsto pela Constituição que de 10 em 10 anos, se não me engano, ou é de 10 ou é em 5. Tem Agora, que haver um reajuste. tem que haver uma revisão da lei da Previdência. Então, é claro O Japão, então, que é uma o pessoal lei da vive Previdência, muito. que uma lei previdenciária, ela precisa ser revista, precisa ser adaptada. Agora, esta vai mais profundamente. Ela faz, quando você faz de tempos em tempos, você permite uma gradação. Quando você faz, e eles próprios dizem que pensam uma reforma da Previdência para daqui a 40 anos, ora, você penaliza a população de agora, para uma medida que pode ser tomada daqui a 20 anos. Então, não há justificativa na economia para uma medida dessa. É uma medida amarga para aqueles que mais pagam e sustentam a Previdência no país. Senadora Lídice da Mata vai responder daqui a pouco sobre os índices de popularidade do presidente Michel Temer. Por quê? Tem ainda algum índice? Parece que não, né? Parece que não sobrou mais nada, estão raspando o tacho atrás de 1% ali. Porque a presidente Dilma recebeu impeachment, um dos argumentos era que ela não tinha sustentabilidade no governo. Eu quero perguntar à senadora Lídice da Mata até quando dura esse governo Temer. Mas antes eu preciso ler esses recados que são muito importantes das pessoas que estão acompanhando a live aqui. Inclusive Olívia Soares, um abraço, viu, Olívia, pela audiência. E ela fala aqui que Lídice fala com clareza e conhecimento. Senadora Lídice representa com dignidade os baianos e brasileiros. Olívia Soares sempre acompanhando as nossas lives. E aqui eu estou com a ligação agora, né? telefônica, não pode, alguém não que está pode. assistindo a live agora e ligando. Senadora Lídice da Mata, qual a previsão da senhora de duração para o governo Michel Temer? Olha, eu queria poder responder a isso, mas eu realmente não tenho como. A fase mais difícil já passou? Porque Eu acho o que uma governo fase- conta que a fase mais difícil realmente já passou. Não, realmente a aceitação na CCJ, na Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara, era uma etapa fundamental. E ele conseguiu derrubar. Agora, a minha expectativa agora reinicia em 2 de agosto, no plenário. Qual é o cenário que nós temos hoje? Ninguém tem 342. Nem o governo tem 342 até agora. E nem a oposição tem 342. Ele ficou na condição de que a oposição é que precisa Agora ter os é a 340. oposição, porque como ele conseguiu ganhar... Ele reverteu, né? Ele reverteu. O que era a necessidade dele passou a ser a necessidade da oposição. E isso, sem dúvida, dá fôlego ao governo. Eu não posso deixar de reconhecer, o governo cria fôlego. Agora, o governo, ele cria fôlego, mas ele não tem popularidade, ele não tem credibilidade, ele não tem força política eleitoral. Nós vivemos um governo que tem força só no parlamento. Então, ele é muito forte no parlamento, porque, como governo, ele está sabendo usar os instrumentos de persuasão, digamos assim, que o poder executivo dispõe no Brasil, que são claros, reconhecidos, distribuição de cargos, utilização das emendas parlamentares para liberação de emendas que estavam lá, e aí os deputados recebem, de repente, 8 milhões de emendas liberadas, outros recebem só 2, outro recebe 500 mil e fica nessa... Não é uma novidade nesse sistema Não é uma nosso, novidade, né? mas é isso que eu digo. Vejam como o que dá em Chico não dá em Francisco, na política, né? Porque com Dilma, qualquer movimento que se fizesse nessa direção era um escândalo nacional.
Eu me lembro que nós votamos a mudança da meta fiscal na LDO, no governo de Dilma, justamente para que não houvesse uma situação de possível irregularidade. Foi um escândalo. O Senado Federal, todo dia, todos reclamavam. Por quê? Porque Dilma anunciou 2 semanas antes que ia liberar as emendas parlamentares antes dessa votação. Foi um escândalo. Era um absurdo, estavam negociando. Agora, tudo que era feito às claras também no governo de Dilma é feito à porta fechada e ninguém diz nada. Há um silêncio total no Congresso, nos partidos, as panelas não batem na rua. Então, há uma situação diferente, e eu tenho que reconhecer. Com Dilma, havia uma insatisfação de uma parcela da população brasileira que não suportava mais ver um tipo de política pública sendo efetivada nesse país. Senadora, deixa eu colocar uma polêmica nessa observação da senhora. A senhora que foi a primeira prefeita de Salvador, a primeira senadora da Bahia. A senhora acha que tem um pouco de machismo na reação da sociedade contra a presidente Dilma Rousseff? Um pouco, você está sendo econômico. É claro que existiu muito machismo. A forma como Dilma foi agredida durante aquele período difícil do enfrentamento político foi uma coisa de um machismo e até de uma misoginia em alguns casos. Era o ódio à sua condição de mulher, era o desrespeito à sua condição de mulher, a atacavam no pessoal e não na figura política, no seu governo. Era um ataque cotidiano. Mas fez um bom governo? Tudo que Dilma falava, eu acho que o governo estava com dificuldades, é claro. Se você tinha um governo que estava com 7%, 8%, 9%, 10% de aprovação, estava em dificuldade. Agora, se isso era argumento para tirar Dilma, por que não é argumento agora para tirar o presidente atual? Que nem eleito na condição de principal foi para esta eleição. A presidente Dilma, na minha opinião, cometeu um erro. Ela foi eleita com uma disputa muito acirrada para realizar um programa de governo. E iniciou o seu governo se aproximando do programa do adversário. Então, ela perdeu... Joaquim Levy, no Ministério. Ela perdeu a simpatia daqueles que a apoiaram e não ganhou a simpatia dos que a rejeitavam. E esses aproveitavam para fazer o coro contra ela, né? Dizer, não, ela está fazendo o que nós faríamos, mas ela não faz bem, ela faz equivocadamente, e atacavam do mesmo jeito. Não era uma tentativa de estancar a sangria provocada pelo próprio primeiro governo? mandato. O legado, a herança maldita foi de si mesmo? Talvez, não é uma questão de herança maldita de si própria, não é uma questão dos próprios erros, mas é uma questão que, além desses próprios erros, acontecia um ciclo de crise internacional que também atingia o Brasil. Com Lula também isso aconteceu. E Lula tomou medidas que se chama anticíclicas, que apostaram principalmente na formação de um mercado consumidor grande no Brasil, para responder àquela crise. Dilma insistiu no seu governo em aprofundar as medidas que já haviam sido tomadas no governo de Lula, que deram um determinado resultado, mas que não davam mais. Aí a senhora chegou num ponto importante. A senhora exerceu todos os cargos do Legislativo, exerceu um cargo importante no Executivo, então a senhora sabe muito bem, a senhora tem de vida pública aí, a senhora deve ter 40 anos de vida pública. 82, né? Começou em 82. 34 anos de vida pública. A senhora pode responder essa pergunta. A presidente Dilma Rousseff sabe fazer política? Olha, saber fazer política, todo mundo sabe, senão ela não chegava a presidente. Agora, a senhora está no parlamento. Ela tinha interlocução com o parlamento? Dilma não teve, no exercício do seu governo, o jogo de cintura, a conversa política necessária com o parlamento. Nem comigo, nem com os outros, né? Ela tinha essa dificuldade de fazer essa conversa. Não era uma conversa fácil também. Você aceitar certas coisas tem dificuldade. Os pleitos que chegam do parlamento para presidente são muitas vezes pleitos difíceis.
Mas se alguém foi eleito para estar lá, tem que ter condição de enfrentar esses pleitos. Ou dizendo não publicamente, abertamente, explicando por que não, e ganhando uma parcela da sociedade para ficar ao seu favor e contra o parlamento, ou cedendo, negociando, dando em parte, e isso faltou muito à presidente da Uma pergunta República. de bastidor, a senhora já teve a chance de falar algo parecido com isso para a própria Dilma Rousseff? Olha, nós, quando nos reuníamos no período antes do impeachment, por muitas vezes nós brincávamos, dizendo assim à presidente, estão aqui, eram uns 20 senadores, um pouco mais, nós tínhamos uns 25 senadores naquele período, nós tínhamos número de quase suficiente para ganhar, né? Faltava pouco. E a gente sempre dizia à presidente, presidente, olhe bem, está aqui nessa mesa com a senhora justamente os senadores que não frequentavam o seu gabinete. E é verdade, muitos de nós, inclusive eu, estive muito mais presente junto à presidente Dilma no período do impeachment, naquele período de resistência, naquele período de tentativa de encontrar saídas, de encontrar caminhos. Embora muito do que ela tenha feito que dificultou a sua relação com o Congresso, hoje seja aplaudido. Então, eu me lembro que uma queixa do Congresso era o quê? A presidente recebia a denúncia de um ministro num dia, 3 dias depois ela afastava o ministro. Isso era aplaudido pela sociedade, mas o Congresso não aplaudia aquilo. O Congresso achava que ela deixava exposto o político que tinha sido denunciado, que era, afinal de contas, um seu correligionário, um seu aliado, e não lhe oferecia as condições necessárias para a defesa e para a resistência. Isso a isolou muito do Congresso. Foram muitos os que foram denunciados. Foram 4, 5, foram perdendo os ministérios e os seus partidos se ressentindo com a presidente. É como se dissesse assim, só ela, eu ouvi isso muito, ela acha que a única que é séria é ela. Né? Então, veja, aquilo que a presidente fazia como uma sinalização de boa gestora e de bom trato dos recursos públicos, da ética pública, era considerado algo que não devia ser assim. Como agora, quando o presidente recebe denúncias sobre os seus ministros, a sociedade quer que ele seja duro e o Congresso quer que ele seja parcimonioso. Há uma diferença de opinião. Quando ele é parcimonioso, como tem sido, ele agrada ao Congresso e se mantém no poder. Será porque ele foi presidente do Congresso e tem um trânsito sem dúvida. mais fácil? Se há algo Ele é mais de que hábil ele no trato entende, com o parlamento? eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Ele pode não ter... Eu tô falando de forma republicana mesmo. Eu acho... Republicana e não republicana. Por isso que eu fiz Ele faz bem no caixa 1 e no caixa 2, então. Não republicana porque, se é republicana, você tem que tratar todos igualmente. Os que lhe fazem oposição e os que não lhe fazem oposição. É isso que se diz de republicano. Se você trata de forma diferenciada, não é republicano. E isso é feito permanentemente. Basta ver agora, para você ter a garantia de que ia ter a rejeição da denúncia contra o presidente Temer, se os partidos mudaram os membros, 15 membros da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Inclusive, então, 15 não é um número pequeno. O senador baiano Otto Alencar, do PSD, tem reclamado bastante do tratamento, segundo ele, o tratamento que é dado pelo governo Michel Temer ao governo da Bahia, o governo do governador Rui Costa. É a reclamação que o senador Otto Alencar, que está convidado aqui também para esse programa, ele faz constantemente. Eu tenho uma pergunta para a senadora Lídice da Mata. Todos nós fazemos, até porque o empréstimo agora do Banco do Brasil para sair foi uma novela, né? Uma novela. Nesses momentos, não é possível, a Frente Baiana Parlamentar como um todo, aí igualando todos os parlamentares baianos, senadores, deputados de qualquer matiz político,
Vocês se unem em prol da Bahia ou essa divergência está sendo levada até para esse ponto? Essa unidade em prol da Bahia é média. Não se une à base do governo do governador Rui Costa, se une para reivindicar aquilo que é necessário para a Bahia. Os outros não se pronunciaram nessa direção. Eu vi até deputados essa semana, até da minha região, dizendo que não lutam pela Bahia, não lutam pela Bahia. A senadora deve estar falando o deputado Paulo Aze, do Democrata, eleito sobretudo pela região de Alagoinhas. Que é onde eu me criei. Eu vi Paulo dizendo que não, nós defendemos, não vi nada disso. Agora, nós votamos o empréstimo para a cidade do Salvador. Nós votamos a urgência na Comissão de Assuntos Econômicos para a cidade de Salvador receber empréstimo. Então, nós queremos esse mesmo tipo de ação, esse mesmo tipo de consideração. Porque quando se trata de Salvador, eu não tenho nenhum titubeio. Seja quem seja o prefeito, imediatamente defendo o interesse da cidade de Salvador. Quando se trata da Bahia, idem. Tanto eu, quanto Otto, quanto Pinheiro, quanto Roberto, nos comportamos dessa forma. Eu quero que os deputados ditos de oposição se comportem da mesma forma, no que diz respeito aos interesses institucionais do povo baiano. Daqui a pouco a senadora que, enquanto prefeita, criou o projeto da Fundação Cidade Mãe, não foi isso? Foi. Vai falar um pouco sobre políticas públicas, tanto na capital quanto no interior da Bahia. Mas agora ela vai responder a pergunta que é de Matheus e também é de Lucas Matos, consultor. Tem uma pergunta para a senadora Lídice da Mata. Tem áudio? Com relação ao que está tendo aí essas conversas da fusão entre o PSB e o Democratas. Aqui porque a pergunta desde o começo não foi ouvida. Vamos lá. Tá aí, ó. Senador, eu queria saber a sua posição com relação ao que está tendo aí essas conversas da fusão entre o PSB e o Democratas. Antes dela responder, só um acréscimo. É uma força política que persegue a senhora há muito tempo, assim, querer parceria. Quando a senhora era do PSDB, o PSDB se juntou ao PFL. Agora surge essa possibilidade do PSB se juntar ao DEM. Que é isso? É um imã? A senhora tem um imã. E retro. Não. Vá de retro, pode completar. Vá de retro o quê? Olha a mensagem, a imagem que tá. O demo. Pode ser. Veja bem, é público que o PSB, nesse caso, se dividiu, né? No período do impeachment de Dilma, uma parte do partido, majoritária aquele período, aderiu àquele movimento, e uma parte minoritária, onde eu me incluo, o senador Capiberibe, alguns outros deputados, o deputado Bebeto, nós ficamos contrários a isso. E dizíamos à época, o impeachment vai aprofundar a crise política e econômica do país. E alguns foram percebendo isso com o passar do tempo. E agora, quando o partido não decidiu entrar no governo Temer, a executiva do partido decidiu contra a participação do governo Temer. Mas o Congresso, a Câmara dos Deputados, especificamente a Câmara, reunido da bancada, decidiu participar, e o partido, à época, não tomou uma decisão forte de impedir. Ficou dividido. No entanto, agora, antes da reforma trabalhista ser votada na Câmara dos Deputados, o partido se reuniu a sua executiva e tomou a decisão contrária à reforma trabalhista e, mais do que isso, decidiu fechar questão em relação àquela votação. E alguns deputados, a minoria, ignorou a posição do partido. E é esta minoria que permanece em luta contra a posição majoritária do partido. Agora, no Senado, por exemplo, a bancada do Senado Federal, majoritariamente, foi contra a reforma trabalhista. E lá, no entanto, a liderança não se confrontou conosco, se recolheu, percebeu que era uma posição de minoria, defendeu, manteve o seu voto, mas não tentou nenhuma atitude de confrontar a posição do partido. Já na Câmara, essa atitude tem sido reiterada. Mais do que isso,
foi feita abertamente uma articulação com o Rodrigo Maia, e aí eu acho que era menos pelo partido, que agora está na moda isso, e mais porque já estava se falando do golpe dentro do golpe, não é mesmo? Que seria o Rodrigo Maia assumir a presidência. Estávamos ouvindo até há 15 dias atrás, o que estava sendo planejado no Brasil era o DEM dar um golpe no PMDB, que todos eles deram o golpe na presidente Dilma, e iam se compor agora, além de tirar Temer, eles iam eleger indiretamente, com a maioria da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara como presidente do Brasil. Não esqueceram de avisar o povo, né? Esquecem de avisar o povo. Era dar mais ilegitimidade ainda a esse processo político no nosso país. Nesse meio de campo, eu imagino que o Rodrigo Maia, tentando crescer as suas forças, foi em cima da bancada dissidente do PSB, da minoria do PSB. E parece que tiveram uma reunião em Recife, eu ouvi falar que era em Pernambuco, e que lá essa parte da bancada teria feito acenos para ir para o DEM. Não houve discussão. Surgimento de um novo partido. Não é, pode ser um novo partido deles, né? O DEM mudaria de nome e incorporaria esses deputados. O que a senhora prevê que vai acontecer? Eu acho que o PSB eles não vão levar. Né? O PSB eles não vão levar. Né? A sigla histórica. Nem a maioria do nosso partido. É exato. Mas nós também estamos recebendo muitas sinalizações de deputados que querem vir para o PSB. Deputados... Não, do DEM não, de outros partidos de centro-esquerda, O de senador esquerda. Walter Pinheiro seria um desses nomes aí para o PSB? Eu não tenho dúvida que a hora que Pinheiro quiser vir, as portas do PSB estarão abertas para ele. É um senador muito competente, trabalhador, agora secretário de Estado também trabalhador, um homem sério e, portanto, pode integrar o nosso partido, não tenho dúvida. Quando ele saiu do PT, logo que saiu do PT, eu lhe coloquei este convite, eu lhe fiz este convite. No entanto, naquela época, ele não, o próprio PSB ainda não tinha tomado uma posição e ele se sentia inseguro em relação àquilo. E disse que preferia ficar um tempo sem partido. Hoje eu creio que o PSB vai tomar uma decisão histórica no seu Congresso, que é se reencontrar com a sua origem política, com o seu retorno ao seu programa político de esquerda. E no momento de maior força do partido. Né? E no momento... O partido nunca esteve tão forte. A senhora que está há 20 anos no partido, não é isso? 20 anos, né? 97. Eu diria que não tão forte aqui na Bahia, mas em outros estados... nacionalmente o partido cresceu muito. O partido cresceu, mas nós já tivemos 6 governadores no período logo no primeiro governo de Lula. Hoje nós temos apenas um governador, mas nós temos um crescimento do partido, temos uma bancada de 6 senadores, temos uma bancada de 35 deputados federais, mas nós temos também a consciência do seguinte: é melhor ser menor, mas com coerência e unidade política, do que ser um partido que não tem posição política e que vai contra a sua história. Sobre esse tema, nós conversamos com o vereador e presidente da Câmara de Salvador, Léo Prates, dos Democratas. Ele falou aqui o que acha sobre isso. Eduardo Souza, mostra para a senadora o que Léo Prates acha sobre DEM e PSB. Quanto à questão do DEM, eu não acho que o DEM deve fundir com nenhum partido. Nós já passamos momentos complicados, nada contra o PSB, muito pelo contrário, acho um grande partido da política nacional, acho um partido respeitado, um partido que tem história, mas eu acho que o DEM não deve fundir com nenhum partido. Agora, quem quiser aderir ao seu programa, às suas ideias, entrar para o partido está de portas abertas. Se, por exemplo, a gente vê a nível nacional esses 10 deputados quiserem vir por Democratas, assinar o estatuto do partido, corroborar com as nossas ideias, serão recebidos de braços abertos e, eu diria, com o tapete azul, para a gente não usar outra cor. Léo Prates, presidente da Câmara de Vereadores. De boas-vindas, senadora. Te seduz? De jeito nenhum, de jeito não. Eu acho que deputados do DEM queiram ir para o PSB. Eu são acho que ele bem-vindos. tem razão quando diz isso, e eu dou razão a ele e digo que já deviam ir. Deviam ir logo. Não, porque é um encontro de identidades. Quando você diz assim, pessoalmente, eu nada tenho contra Léo Prates.
E se Léo Prates se identificar com um programa do PSB e quiser vir para o PSB, tudo bem. Agora, veja bem, é uma identificação individual. Eu acho difícil alguém que está num partido que chama-se socialista poder se identificar com o programa do DEM, que é um partido claramente à direita e mais com um programa liberal na economia, que é o oposto do que seria um programa socialista de um partido socialista. Ele tem toda a razão. Essa história de fusão está surgindo, que é uma manobra política. É uma manobra política porque os deputados podem ser acionados na justiça, porque, pelo que a justiça eleitoral entende, o mandato é do partido. Então, tem uma janela aberta no próximo ano. Então, o que é que fez o PTN? Mudou de nome num determinado movimento, isso é considerado quase como uma fusão, como se truque, fosse... né? E aí, aceita-se o nome. Se eles quiserem fazer isso, é um problema deles. O que eu acho é o seguinte, não pode uma pessoa estar na liderança do partido e estar conversando com outro partido para sair desse partido. A deputada Tereza Cristina tem que ter a dignidade de entregar imediatamente a liderança do PSB. E eu não acho que isso seja uma coisa, eu não estou dizendo um desaforo a ela, uma coisa Perdeu a negativa. legitimidade. Pelo contrário, você, para ser líder, você precisa ter a legitimidade de representar o que pensa a maioria do seu partido, de representar o seu partido. E não de conduzir a bancada, uma parte da bancada, para ir discutir com o presidente da República, com o presidente da Câmara, para onde eu vou. Aliás, isso é uma coisa vergonhosa, minha gente. Senadora Lídice da Mata, eu queria chamar esse tema aqui, ó. Ontem, nesta quinta-feira, muita gente comemorou, muita gente aplaudiu, outras pessoas condenaram, criticaram o fato dos 10 anos do falecimento do ex-senador e ex-governador Antônio Carlos Magalhães. O Aratu Online fez a reportagem especial aqui e eu queria saber da senadora Lídice da Mata, que teve uma relação intensa do ponto de vista político com essa figura marcante da política baiana. O que é que ela diria nesse momento de 10 anos, uma década após a morte do senador Antônio Carlos Magalhães? Se a senhora pudesse falar hoje, frente a frente com a ACM, num tom amistoso, amigável, o que é que a senhora falaria para ele? Olha, eu primeiro não acho que haja nem razão de comemorar e nem razão de lamentar do ponto de vista de que a vida é finita, não é? O senador Antônio Carlos Magalhães foi um grande líder da direita nacional. E eu sou uma política de esquerda. Então, naturalmente, nós teríamos esse confronto. E tivemos um confronto mais incisivo ainda, por ele estar comandando a política da Bahia à época e eu ser prefeita de Salvador. E, portanto, nós tínhamos divergências muito claras de como se dá um relacionamento político republicano. O senador era um homem de posições autoritárias, fortes, centralizadoras, e eu represento o inverso disso. E eu acredito numa política que seja inversa a isso. Acho que uma política deve ser democrática, nós devemos respeitar a decisão do povo, e se o povo baiano e de Salvador me escolheu como prefeita e havia o escolhido como governador, ele tinha a obrigação de respeitar o desejo do povo e não fazer o que fez o tempo inteiro durante a nossa gestão, que foi uma retaliação, uma perseguição cruel, uma perseguição que não podia dizer bem sobre a política na Bahia. Uma frase Mas para o isso senador. é isso. Eu acho que para nós foi muito importante que a nossa vitória tivesse ocorrida, a vitória tanto a minha como prefeita, quanto a de Jacques Wagner como governador, com o senador vivo, em sua plena capacidade de luta. Porque isso demonstrou um caminho, uma escolha que o povo baiano fez. O ACM Neto Isso que eu é ia uma perguntar. versão Quais melhorada? as diferenças e quais as semelhanças entre avô e neto? Eu não sei fazer essa Mas com a morte de ACM, essa morreu o carlismo? comparação, não, porque, primeiro, eu não sou uma especialista
nem no avô dele, nem nele, né, no estudo de sua vida. Eu acho que o carlismo, como movimento político, existia enquanto Antônio Carlos existiu. O que existe agora são algumas pessoas que copiam o seu modelo de fazer política, ou veneram esse modelo de fazer política. E acho até que o prefeito de Salvador, no início, pelo menos na primeira eleição, tentou se afastar bastante dessa imagem, né? Tentou. O que ele Conseguiu? faz, na minha opinião, é pegar o nome que o aproxima do eleitor do seu avô e tentar trazer para si e, com isso, acrescentar aos seus. Eu acho que se ele copia o avô, é possível, imagino que sim, em algumas pautas me parece que sim, mas são duas pessoas diferentes. O que há de igual é o extrato político que eles representam, né? É isso que há de igual. É a expressão de um governo que governa com o olhar da elite. O prefeito ACM Neto, eu não posso dizer que é um defensor dos direitos dos trabalhadores do Brasil. Por quê? Porque nós acabamos de passar por uma reforma trabalhista com um governo ilegítimo e ele apoiou este governo ilegítimo e apoiou essa reforma. Todos aqueles que lhe apoiaram essa reforma, que é uma reforma contra, volto a dizer, o trabalhador brasileiro. Aí você vai dizer, mas o empresariado aprovou a reforma. É verdade, alguns empresários aprovaram essa reforma. Eu, quando me elejo e quando me coloco como senadora da República, eu defendo o interesse da Bahia, mas eu me elejo representando uma parcela desse povo que são os trabalhadores. Falando sobre o povo da Bahia, a senhora não tinha qualquer diálogo com o senador ACM, mas a senhora sentaria numa mesa com o ACM Neto para discutir, por exemplo, questão do metrô. A senhora é senadora da República. Claro que sento na mesa com ele e com quem quer que seja que esteja em debate o interesse de Salvador ou o interesse da Bahia. Como me sentei na mesa com o governador Antônio Carlos Magalhães para discutir os interesses da Bahia. Agora, quando ele achava que o interesse da Bahia se reduzia ao seu interesse, ou como ele afirmava de vez em quando, a Bahia sou eu, aí já não está comigo. O interesse da Bahia não é o interesse de uma pessoa, é o interesse do conjunto da sociedade baiana. Senadora Lídice da Mata, é um prazer ter a senhora aqui. Mais de 1 hora de conversa, muitas perguntas na live, já passou rapidinho, uma aula de história. Eu quero... Isso é para dizer que a gente está velho, né? Uma aula de história. Uma aula de história política. Uma aula de história política, a gente falou do passado, a gente falou do presente, mas agora, antes de encerrar, eu quero saber do futuro da senadora Lídice da Mata. Está confirmada na chapa do governador Rui Costa, junto com Jacques Wagner, ao Senado? Olha, o futuro a Deus pertence. Esse é o ditado popular. E é claro que nós estamos debatendo a constituição da chapa. Essa chapa não está fechada. O único nome que está fechado na chapa, eu compreendo que seja o nome do governador. Os outros nomes, todos estão em discussão. Mesmo o nome do nosso querido ex-governador Jacques Wagner é um nome em perspectiva e que, sem dúvida nenhuma, acho que tem todas as credenciais para ser candidato ao Senado. O nome do vice-governador, João Leão, também é um nome que tem todas as possibilidades de estar lá, como o meu nome. O meu nome, eu sou senadora, fui eleita para o Senado, então, em princípio, eu acho que eu tenho uma preferência, assim como o senador Pinheiro foi eleito também pelo Senado, deve ser analisado o seu nome na chapa, né? Mas isso, o conselho político, a conversa entre os partidos, que até então não era o centro, a partir de agora, do meio do ano até o fim deste ano, vão se intensificar no sentido de constituir uma chapa que possa representar esse projeto. Eu continuo disponível para continuar nessa luta de ser candidata ao Senado. Até porque acho que nós carregamos esse título, que é um título difícil, um título pesado de se carregar, de ser a primeira mulher
a chegar até o Senado da Bahia. Eu digo pesar de se carregar, porque não é possível que a Bahia, com tanta história, com tanta coisa importante que fez no Brasil, não tenha eleito uma mulher antes. E agora, depois que elegeu, aí vai tirar a mulher daquilo que foi uma conquista que nós realizamos. Eu acho que nós temos muito a discutir para frente na constituição de uma chapa que represente esse esforço, esse projeto de consolidar a Bahia democrática e desenvolvida que nós sonhamos. Lídice da Mata, foi uma honra receber a senhora aqui. Esteja sempre à vontade. A Aratu está de portas abertas. Eu acho que a senhora representa muito bem a Bahia e as mulheres da Bahia, sobretudo, no Senado Federal. E o sucesso da senhora, com certeza, é o sucesso do Estado. Eu queria saber o que a senhora diria agora para os seus eleitores e cidadãos antes de me despedir. Olha, Pablo e Matheus, eu quero primeiro agradecer a vocês dois. Para mim é sempre muito importante poder dialogar com jornalistas talentosos e jovens como vocês, que demonstram que a política vale a pena. Né? A sensação que a gente fica é que a política vale a pena. Se ela foi capaz de criar pessoas que, como vocês, têm seriedade com os meios de comunicação, com a comunicação democrática, vale a pena fazer política. Num tempo em que a política está sendo tão criminalizada, tão desclassificada, é como se ser político fosse algo negativo. Não é verdade. A política tem problemas como a vida tem problema. A política tem corrupção como na vida tem corrupção. Nos negócios privados tem corrupção. Mas nós estamos num momento de crescimento dos controles no Brasil. Nós estamos fazendo a sociedade brasileira democrática avançar. E isso é muito positivo. E você, o eleitor, as pessoas que nos ouvem, devem se interessar cada vez mais pela política. Porque quanto mais desinteresse você tiver, pior será a política. Sua participação é indispensável. Eu quero convidar as mulheres e os jovens baianos a se integrarem nesse debate político, para que a política melhore no Brasil, no Estado. Não adianta ficar dizendo que esse Congresso que está aí não presta. Esse Congresso que está aí foi votado pelo povo brasileiro. Ele representa o povo brasileiro. E nós só podemos melhorá-lo se nós participarmos da política. Muito obrigado, parabéns. Eu vou encerrar essa live agradecendo a todos vocês que assistiram, que comentaram, que participaram do debate político. É importante que vocês participem, é importante a gente discutir. Tem frase hoje? Tem frase. A frase não é minha, a frase de encerramento não é minha. Como sempre, a frase vai ser hoje do industriário americano Henry Ford. E ele vale muito bem para a luta que a senadora vem travando ao longo desses 34 anos de vida pública. Há muito mais pessoas que desistem do que pessoas que efetivamente fracassam. Pensem nisso e até a próxima reunião de pauta. Valeu, galera!